Eu sou a professora doutora Luciane Infantini e vou falar para vocês hoje sobre inteligência espiritual. O que tem de interessante, então, do ponto de vista da psicologia, para nós compreendermos esse conceito? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que no início do século XX se falou muito em QI, coeficiente intelectual, e vários testes psicológicos foram criados com o intuito de medir a inteligência das pessoas, né? Muitas vezes com objetivos de separação, de segregação, em outras ocasiões com o objetivo de potencializar aqueles indivíduos que eram considerados mais inteligentes. Já em meados dos anos 90, descobriu-se que, além da inteligência, para o indivíduo ter um equilíbrio, para ele ter sucesso na vida, ele também precisa desenvolver o QE, ou seja, o coeficiente emocional. Quem traz isso principalmente é Daniel Goleman, e Gardner também já falava das inteligências múltiplas. Então, nós temos aí uma abertura daquilo que seria a inteligência, não apenas a inteligência racional, vista do ponto de vista, né, dos primeiros psicólogos aí, do final do século XIX e início do século XX, mas também o QE ganhou uma dimensão importante no finalzinho do século XX. Já no século XXI, início do século XXI, começou-se a investigação sobre a inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual, ela vai incluir a inteligência racional, esse QI, e a inteligência emocional, com o intuito de transcendê-las para melhorar nosso desenvolvimento e nossa conexão com nós mesmos e com os outros. A inteligência espiritual não busca nutrir o ego, é importante ressaltar isso, ou seja, não serve apenas para propósitos egoístas, para propósitos individuais, satisfação do próprio desejo. Não aspira a essa realização pessoal em que todo o aprendido acaba se revertendo em si mesmo. E nós vivemos numa cultura que busca muito esse individualismo, né? Então, não é isso a inteligência espiritual. Trata-se, então, de encontrar um propósito de vida e de estar em harmonia com nós mesmos para alcançar os demais, os seres humanos, né? Que vivem à nossa volta. Nesse ponto, nós temos que destacar um importante autor que se chama Viktor Frankl. Frankl foi um psiquiatra vienense que se tornou mundialmente conhecido a partir do seu livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Nesse livro, Frankl expõe suas experiências nas prisões nazistas. Ele ficou por muito tempo em Auschwitz e lança as bases da sua teoria, que é a logoterapia. Logoterapia, né? O termo logos vem do grego e significa sentido. Então, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido, por esta realização. Nesse sentido, Frankl é extremamente inovador. Por quê? Porque ele traz aí a dimensão espiritual como um objeto científico, algo que nenhum autor tinha feito até o momento. Os autores até então estavam preocupados, principalmente os autores da psicologia, com a dimensão psíquica, ou seja, né, a dimensão dos pensamentos, dos desejos, das memórias. E o Frankl vai falar que o ser humano tem uma dimensão biopsíquico espiritual. Então, olhemos aqui essa figura com cuidado, né? Essa parte exterior, ela seria a dimensão corpórea do ser humano, ou seja, né, nossa carne, nossa pele, nosso corpo, nossos neurônios, nossas conexões, né, nervosas aqui, nosso coração, enfim, tudo aquilo que é biológico estaria nessa dimensão corpórea. A dimensão psíquica, ela abarca, então, aquilo que não é palpável, ou seja, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas memórias, nossos desejos, percepções, consciência e por aí vai. Nesse ponto, os psicólogos já tinham chegado, já tinham feito várias descrições que estavam sendo utilizadas até o momento. Mas o Frankl vai trazer essa terceira dimensão do ser humano, que é a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, ela está acessível a todas. E ela tem muito a ver com uma postura existencialista de
potência, vontade de potência. É algo que nos move, mas que nos move para a realização de um sentido que é verdadeiramente humano, não um sentido egoísta, não um sentido que preza pela violência, mas pelo contrário. Frankl chega a chamar essa dimensão espiritual de dimensão noética, no sentido de que há aí uma busca por valores que priorizem a vida, não a vida em si, mas a vida de todos, a vida do planeta, a vida do ser humano. Então, nesse sentido, quando a pessoa adoece, nós não podemos dizer que a dimensão espiritual dela está doente, nunca. Se for uma doença do corpo, né, qualquer doença, que seja uma gripe leve ou doenças mais graves como câncer, nós dizemos que a dimensão corpórea dela está adoecida. E é claro que vai ter efeito sobre o psiquismo, né? Mas vamos pegar outros tipos de transtornos, né? Como, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade. Aí, nesse sentido, a dimensão psíquica é que estaria adoecida. Ok, e a dimensão espiritual, como que ela age? Ela está acessível a todos os indivíduos, mas ela não tem, digamos assim, nenhuma interferência das doenças psíquicas ou das doenças físicas. Ela simplesmente não está acessível. O indivíduo, ele não acessa essa dimensão espiritual. E é nessa dimensão espiritual que encontra-se a cura. Aí vocês poderiam me perguntar, ok, mas como é que nós fazemos então para acessar essa dimensão espiritual? Ótima pergunta. O Frankl fala muito do sentido do amor. Para ele, o amor seria uma porta, uma abertura para que nós possamos acessar essa dimensão espiritual. E a outra questão é o perdão. Então, pelo amor e pelo perdão, né, nós conseguiríamos, de alguma forma, estar acessando essa dimensão espiritual, que é realmente a dimensão que pode curar o indivíduo, principalmente dos transtornos mentais, principalmente, né, curar a dimensão psíquica. E é claro que isso se estende também à dimensão corpórea, em vários casos, como nós já vimos. Nesse sentido, o que nós percebemos? Que a logoterapia nos chama para o agora. É agora que é o momento de fazer algo que seja realmente realizador, que seja realmente com propósito, com sentido. Olhar para o passado só serve para aprender com os erros. Nós não podemos mudar nada que está no passado. Nós também não conseguimos acessar o futuro. O futuro existe apenas como planejamento, mas nós conseguimos mudar o agora. Então, a ideia da logoterapia é que as ações, né, sejam feitas no agora. Frankl não fala de um sentido, no sentido de ficar apenas filosofando, no sentido de apenas ficar deduzindo o que seria o papel do ser humano no mundo ou algo do tipo. Pelo contrário, para o Frankl, o sentido tem que ser realizado. E muitas vezes o ser humano só encontra o sentido quando ele começa a agir, mesmo sem ter muita certeza de que aquele é o caminho que ele precisa seguir. Mas é preciso, então, confiança em algo maior. Essa dimensão espiritual nos conecta sempre com algo maior, com algo superior, com algo transcendente ao próprio indivíduo. Então, a cura estaria nessa dimensão espiritual. E uma vida transcendente é o ideal desta unidade. Transcender a si mesmo, transcender a esses desejos que são mundanos, transcender a essas questões mais cotidianas e realmente ir em busca da realização de um propósito. Muitas vezes o ser humano está muito preocupado com a felicidade momentânea, instantânea, e não se coloca a fim da realização de um propósito. Ou às vezes foge do sofrimento que esse caminho pode trazer. E aí o Frankl fala que o sofrimento também é parte da vida e que não dá para fugir desse sofrimento, pelo contrário. Né? Você tem que passar a superar esse sofrimento para você conseguir em direção ao seu propósito de vida. Aí está exatamente a questão do sentido da vida. O sentido da vida é um caminho que cada um de nós tem e que se mostra de maneira diferenciada para cada pessoa. Então, o sentido da vida, ele tem que ser descoberto e ele tem a ver com uma habilidade, com algo que nós possamos fazer bem feito. E é claro, né, não em prol de uma satisfação imediata e momentânea, mas em prol de uma coisa maior, de um planejamento maior da humanidade. A inteligência espiritual, então, ela vai
colocar nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e de valor. Valor da própria vida, valor de existência, valor da criação. Ter um alto coeficiente espiritual, o QS, implica em ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido. E isso está adequado no senso de finalidade e direção pessoal. Com isso, nós podemos aumentar, então, nossos horizontes, o que nos torna mais criativos. A ideia da inteligência espiritual, então, está ligada à necessidade humana de ter um propósito na vida e de desenvolver valores éticos que irão nortear nossas ações. Então, o Frankl fala o tempo todo desse noético, desse propósito, né? Dessa questão maior que está além da realização de desejos, além da satisfação imediata de determinados sentidos menores, né? Então, estaria ligada a um propósito maior. Dana Zohar é uma física, filósofa do MIT e psicóloga de Harvard. Ela publicou em 2000 um livro que falava sobre a conexão, né, com essa inteligência espiritual, Connecting with Our Spiritual Intelligence, o nome do livro dela. E aí ela nos traz algumas dicas que eu estou colocando aqui para vocês sobre o que nós poderíamos fazer para desenvolver essa inteligência espiritual. É claro, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, mas é um caminho que nós temos, um direcionamento para trazer um pouco mais de equilíbrio e de felicidade para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que ela coloca é aprender a ser receptivo ao que nos rodeia, através de uma calma interior adequada, através do equilíbrio, livre de medos, pensamentos obsessivos e preocupações. Isso é extremamente complexo porque, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar por todos esses transtornos, por todos esses medos e pensamentos que nós temos no momento. Mas, através do exercício, dessa calma, dessa paciência interior, desse espaço interior, nós conseguiríamos, então, ter um pouquinho mais de inteligência espiritual. O segundo ponto que a autora nos traz é agir a partir de nossos princípios e assumir as consequências dos nossos atos. Então, traz o ser humano para a responsabilidade. Terceiro ponto, um sentimento de integração. Saber como se conectar com o que nos rodeia. Então, não viver naquele egocentrismo, naquele individualismo, mas em conexão com o mundo. Quarto ponto, cultivar a compaixão e a empatia pelos demais. Quinto ponto, valorizar as pessoas pelo que são, aceitando o que nos diferencia. Ou seja, né, amar o outro. O que significa o amor? Amar e aceitar o outro como verdadeiro outro e não como uma extensão de si. Isso é muito bonito, né? Porque nos faz pensar que às vezes nós projetamos no outro algo que ele não é e não o aceitamos de verdade na sua diferença. Um outro ponto é defender nossas convicções e valores, né? Não se esconder e não seguir valores que são alheios. Um outro ponto importante é ser humilde. Além disso, não ter medo de fazer perguntas para saber o porquê das coisas. A ideia é justamente o contrário, né? Essa descoberta, esse entendimento do mundo que nos cerca para nos encontrar e encontrar o sentido das nossas vidas. Outro ponto é ter perspectiva, saber onde quer chegar e ter senso crítico, para saber se está no caminho, se não está, como desenvolver outras estratégias para chegar lá e por aí vai. Penúltimo ponto, desenvolver a resiliência, essa capacidade que o ser humano tem de passar pelas adversidades, mas voltar a um estado de equilíbrio, voltar a um estado de ter novamente contato com essa potência para agir. E por último, ter vocação para alguma coisa. Ou seja, todos nós temos uma habilidade específica, todos nós fazemos algo bem feito. Basta descobrir o que é e a realização do propósito de vida tem justamente a ver com essa realização de uma habilidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de inteligência espiritual e espero vê-lo nas próximas. Um abraço, bons estudos.